Uma das coisas que me chamou muita atenção em ter um estúdio é a possibilidade de você ter pessoas que fazem coisas totalmente díspares daquilo que você faz, né? Se você estiver confortável, muda. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está precisando te provocar aí para você, de repente, fazer algo que vai te surpreender, não outra pessoa, mas a você mesmo. Então, coordenação, atendimento, essa galera toda aqui, as nossas meninas de ouro. Aqui a gente tem a nossa área, que é a área responsável aí pela parte do look dev, 3D, efeito, do FX, o pessoal senta aqui junto nessa mesa, que é só é lindo, que é onde a coisa nasce, cara, onde a gente visualiza com a cabeça maluca dessa galera esse tanto de coisa bacana. Vamos dar uma olhada ali pra ver o que os caras estão fazendo ali. Então é sempre legal que a gente tá conceituando um dos filmes nossos aí, o próximo que vai sair. Concept também, a gente faz a parte de stories, story reel de todos os nossos filmes com o pessoal, direção de arte, toda sai daqui. Prazer, meu nome é Paulo Garcia, eu sou diretor criativo, diretor e dono da Zombie Studio. Fui o primeiro zombie aí da brincadeira. Comecei no mercado publicitário, trabalhei como diretor de arte aí em grandes agências aqui de São Paulo por mais ou menos 12 anos. Em algum momento da minha vida eu resolvi mudar um pouco esse foco, né? E a minha empreitada aí acabou sendo a Zombie. Quando a gente conhecia o 3D, tinha me apaixonado por isso, já gostava de ilustração e vi na Zombie a possibilidade de eu conseguir, não só eu exercitar mais isso, né, que na verdade era o começo, quando eu realmente punha muita mão à massa ali das coisas. Uma das coisas que me chamou muita atenção em ter um estúdio é a possibilidade de você ter pessoas que fazem coisas totalmente díspares daquilo que você faz, né? Então, putz, você tem um ilustrador, você tem um cara que é um designer, ali do outro lado você tem essa mistura, né? Tem um fotógrafo trabalhando contigo, essa mistura de você ter no mesmo espaço, isso pra mim era enriquecedor, cara. Eu acho que tem dois pontos muito fortes da Zombie. Acho que o primeiro é o olhar criativo que o estúdio tem. Da equipe, de todo mundo que está envolvido no trabalho, assim, sempre trazer referências diferentes, soluções diferentes. Então, assim, a gente gosta muito de criar junto com os clientes, né? E a gente tem esse esmero com os detalhes, assim, que a gente sabe que alguns detalhes que parecem mínimos vão fazer uma mega diferença quando estiver assistindo a animação, quando estiver vendo um print na sua mão. A gente sempre teve muito um olho em tudo que a gente executou, desde o primeiro trabalho que chegou na nossa mão, para a qualidade. E aí, a qualidade ela requer que você envolva pessoas que têm essa mesma missão. Tem um respeito muito grande por todo o time artístico que a gente tem aqui. Então a gente costuma falar que a gente senta muito junto e decide as coisas muito junto. A gente é um pouco mais horizontal o nosso processo de produção do que aquela coisa super vertical, assim, a ordem vem de cima e tem um cara executando lá na outra ponta da cadeia, né? Aqui realmente a participação da galera é muito efetiva, então a gente está o tempo todo perguntando, independente de se a área que o cara executa, puta, mas eu sou um cara de concept, eu vi um negócio da modelagem, eu posso falar? Lógico que você pode falar, você tem que falar. A gente tem sempre essa coisa de fomentar essas discussões e a gente acaba se puxando, porque isso todas as pessoas que se envolvem acabam empurrando esse trabalho para aquele lugar que no final você chega e fala, caramba, lindo, é isso que a gente estava procurando. Ou muitas vezes a gente olha e ainda fala, cara, dá para melhorar muito mais. Mas, cara, tá ótimo, acabou o prazo, tá aqui, né? Às vezes a gente começa a brincar que
O trabalho nunca acaba, né? O que acaba é o prazo aí pra gente. Tem muito respeito pela produção lá fora, né? Você não é tido como... Aqui é muito comum você falar a palavra fornecedor, e eu acho que isso é uma coisa horrível. Porque, cara, eu não vejo como que eu posso olhar para esse tanto de pessoas tão... Cara, com esses dons artísticos tão incríveis e alguém pode falar para um cara e falar, pô, você é um fornecedor. Os prazos são bem mais espaçados, né? Os processos são bem mais organizados. Então você monta uma organização da sua produção, aquela organização pelo cliente ele vai acontecer, vai funcionar, mas existe um respeito muito grande com relação a esse processo. Não que no Brasil não tenha, mas eu acho que eles são mais organizados, mais preto no branco na parte processual. A gente tem que entender primeiro que o mercado dos caras ele está mais consolidado, né? E ele te oferece projetos onde você se envolve de maneiras diferentes e tudo mais. Então, só que a qualidade brasileira, ela é inegável, cara. Acho que a gente tá aqui também para provar um pouco disso. Cara, ninguém deve nada pro pessoal lá fora. Tipo, eu acho que o brasileiro, ele tem um haste nosso que é tão guerreiro, né, de produzir, a gente faz tão na raça as coisas, que não é à toa que a gente tá exportando gente pro mundo inteiro. Todas as pessoas que se colocam dentro dessa cadeia, né, que é fazer animação, eles têm naturalmente uma outra relação com eles. Eles tendem a criar e, né, essa criação ajuda eles a pularem obstáculos que podem ser tipo intangíveis para alguns, e a gente olha para isso com uma certa tranquilidade. Porra, não, cara, vamos por aqui que a gente resolve isso mais rápido. Eu acho que esse é um aspecto muito positivo nosso, tá? É o nosso jeitinho. Joga muito contra, joga muito a favor também. Mas eu acho que joga mais a favor nessa hora da produção. Cara, a gente tenta quebrar isso por disciplinas, né? Então, uma vez que o job entra dentro da casa, esse trabalho entra para nossa mão, seja um filme, seja um print, a gente, principalmente no filme, a gente senta, discute, né, a parte de roteiro, já com os leads de cada área, pra gente ver por onde a gente vai andar, como a gente vai contar essa história, e já imputa esse trabalho na área de concept, que é a área que vai ajudar a gente a visualizar a estética que a gente está procurando para o trabalho. Então, qual é a linguagem, qual é a estética. Então todo o que vai acontecer nele ali, se ele vai ser desde um stop motion, ele vai ser uma pegada mais Disney, ou se ele vai ter uma coisa mais diferente 2D, a gente tem que definir dentro dessa área. Essa é a mesma área que conceitua todos os personagens, todos os cenários, tudo que vai acontecer no nosso filme. Uma vez isso pronto, a gente passa essa parte da bola para a modelagem, vai passando isso no paralelo, que vai erguendo, né, e esculpindo e gerando aí toda a esse material, preparando para ele ser animado no 3D. Passou daí para o rigging, os riggers vão colocar toda os nossos famosos bones aí para a gente conseguir animar isso. Na sequência disso tem o pessoal de animação, vai trabalhando em paralelo com o nosso pessoal de look dev, que é quem desenvolve todo aí, assim, começa a imputar a luz, textura, e a gente começa a ver aquela coisa ganhando vida, né? E aí aqui na Zombie a gente costuma trabalhar com o nosso look dev, ele também já faz a composição, né? Então acho que ele já tem um olho mais afinado para isso, ele já está com a cena, né, da maneira que ele começou a compor ela, já na hora de iluminar, então ele já também faz a parte da composição. No paralelo a gente tem um pessoal que faz a parte do VFX, quando a gente começa a trabalhar as outras disciplinas necessárias aí, que seja uma fumaça, um efeito, uma simulação, né? Isso corre no paralelo do trabalho o tempo todo. E aí, finalização, né? Finalizou, juntamos tudo num pacote só, entregar. Então, filme pronto, vamos dar um play.
técnica ela vai existir, ela precisa existir. Se você está começando agora, obviamente que você tem menos experiência, mas isso é meio primordial, assim, a parte da técnica e conhecimento do que você está fazendo. Agora tem uma outra parte que eu acho que é gostar do que faz. E isso faz muita diferença. Cara, eu acho que o principal é essa ideia de nunca se sentir confortável, né? Porque se você está confortável, alguma coisa está errada. Essa é uma coisa que a gente tem muito aqui e eu acho que faz parte da nossa história. A gente estava super confortável fazendo print. Puta, vamos mudar, vamos arrumar uma pra cabeça, vamos fazer animação. A gente começa a fazer animação, a gente tá super... Aí começa a ficar confortável aqui, vamos arrumar uma outra história, vamos começar a filmar um pedaço aqui, compor ali. Acho que essa vontade de aprender, essa dedicação acho que tem que vir como um comprometimento de cada pessoa que se envolve nisso, é o que tem que ficar que eu deixaria para todo mundo. Não se sinta... se você estiver confortável, muda. Alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá precisando te provocar aí para você, de repente, fazer algo que vai te surpreender, não outra pessoa, mas a você mesmo, né? Eu acho que é o fundamental aí pra gente na nossa carreira. É difícil, hein, cara? Eu sou o Mac, mas a minha empresa inteira é 90% PC. Se eu perguntar ali fora, se eu falar Mac, eu tomo uma porrada aqui. Eu sou Mac, mas eu te digo que 90% das pessoas aqui falam PC. 12 por estética, acho linda a estética do stop motion, mas 30 tá bacana, vai. 24 eu já acho ótimo, 30 já começa a imprimir uma outra linguagem. Na animação, em pouquíssimos lugares a gente é requisitado fazer 30. Meu software preferido, cara. Hoje, é difícil isso, hein? Uma pergunta que eu sempre curti mais. Cara, eu gosto de todos. Eu gosto de qualquer coisa que me traga uma solução maluca. Eu acho que o melhor software é a criatividade. E ela transcende qualquer software. Cara, café, mas o meu médico vai pedir pra eu responder limonada, porque a gente exagera um pouco, né?